Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver aí no título do vídeo, vou falar um pouco da experiência sobre o Zarp próprio da Localiza. Eu fiz esse plano com o intuito de, no final dos 12 meses, financiar o veículo, né? Como eu procurei no YouTube se alguém que conseguiu financiar após os 12 meses, e como é que ficou o financiamento, o valor da parcela, se deu entrada, e eu não achei nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso, né? E eu, antes de fazer esse contrato de 12 meses, eu fiz um teste, né? Fiz um teste, aluguei por 75 dias, né? Inicialmente eu contratei o plano de 750 km por semana, que no final das contas ficou pouco, porque comecei a rodar com o aplicativo Uber 99, né? E no final das contas ficou pouco km, né? Porque inicialmente meu objetivo era ter um carro para fazer minhas coisas particulares e fazer aplicativo apenas para pagar o carro, né? E apenas 750 km realmente é pouco. Não dá para você ter um lucro bom, digamos assim, com apenas 3.000 km por mês, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu migrei para 1.000 km por mês. Eu pagava anteriormente R$770, juntamente com a proteção 50%, né? Daí eu passei a pagar, fiz a migração de 75 km por semana. Eu comecei a rodar 1.000 km por semana e ficou 870, ou seja, aumentou R$100 cada semana, tá ok? E daí eu comecei a ter lucro, um lucro razoavelmente legal, né? Anteriormente, com 750 km por semana, em 4 semanas eu resolvia meus problemas particulares, rodava nos aplicativos e me sobrava líquido, na média ali uns R$800. Mas, né, de fato, isso em um mês é pouco, tá? A pessoa que roda por aplicativo e tem essa atividade de trabalho principal, é muito pouco, né? Mas não é o meu perfil. Meu perfil é ter um carro novo que me dê segurança para resolver minhas coisas particulares e no final das contas sobrar uma babinha. Mas de fato eu vi que seria mais vantagem para mim migrar, colocar mais 250 km e ter um lucro melhorzinho, que ficou ideal para mim, né? Apesar dos R$400 de diferença no final do mês, o lucro ficou bem melhor, né? Feito esse período de teste, passei 2 meses, né? Na verdade eu passei 4 meses, né? Na metade desses 4 meses eu migrei de 750 km por semana, migrei para 1.000, né? E daí eu vi que era viável, né? Daí eu fiz o plano do Zarp próprio, o Zarp Conquista, alguma coisa assim. Parece que é o Zarp Conquista. E daí, como eu tinha migrado de 750 para 1.000 km por semana, a minha semana ficou 870. E no plano Conquista, a franquia semanal ficou 1.250 km por semana. Porém, o valor que eu pagava antes, eu pagava 870, foi para 911, se eu não me engano. Para você ver, a diferença é pouco, né? E eu ganhei mais 250 km. Ou seja, ficou 1.250 km. Vou rodar isso tudo? Não vou rodar. Porém, eu vou ter a possibilidade de financiar o carro após os 12 meses, né? E daí eu vou colocando aqui alguns detalhes, né? Se eu tô conseguindo bater a meta,
vou ver se eu consigo fazer outros vídeos. E no final dos 12 meses eu vou fazer, se Deus quiser, né? Se der tudo certo, se eu não bater, se eu não der PT, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Se eu conseguir se eu conseguir concluir os 12 meses, né? Eu vou fazer um vídeo aqui como é que ficou o financiamento. Se eu conseguir dar alguma entrada, ou se eu não conseguir. Se eu conseguir ter algum resultado financeiro positivo, trabalhando nos aplicativos. E daí eu coloco aqui. Qual é o carro que eu peguei? Pessoal, inicialmente eu fiz o contrato de 75 dias. Eu tinha pego um Argo 0 km na Localiza. Um Argo. Porém, com um mês com o Argo, eu bati o carro, cara. E eu lembro que quando eu fiz o contrato dos 75 dias, 750 km por semana, eu fui com um amigo meu, Anderson, e na hora de contratar o seguro, tem lá a opção, né? Seguro de 30%, eu acho que é alguma coisa assim, e 50%, né? E eu pensei, não vou contratar esse seguro não, porque eu sou muito cuidadoso. Cara, não é você, velho. Se você pensa em fazer um contrato na Localiza, coloque o seguro de 50%, porque eu bati de frente com outro carro, velho. Foi uma coisa muito rápida e no cruzamento, o carro veio no meu ponto cego e eu bati. A culpa foi minha. E graças ao seguro, eu paguei a franquia, o acidente deu franquia máxima. Se eu não tivesse seguro, eu iria pagar uma franquia de 5 mil reais. Como eu tinha um seguro de 50%, eu paguei 898 reais. 900 reais, digamos assim. Então assim, tá pensando em contratar algum plano lá na Localiza para rodar de aplicativo? Contrate o seguro de 50%, tá? Porque, cara, imagina, se eu não tivesse pago esse seguro, eu ia ter que desembolsar 5 mil reais. Então assim, parece que é 80 reais por semana, alguma coisa assim, que o seguro ele te cobra, né? Mas assim, a gente tem que andar com alguma proteção. E a Localiza, além do seguro de roubo, furto e PT, esse seguro de 50% a mais, ele vai te dar uma segurança se acontecer alguma coisa, de você pagar menos franquia, entendeu? Então, se eu não tivesse essa proteção de 50% a mais, eu ia me lascar, né? Digamos assim. Eu ia ter que arrumar dinheiro para pagar 5 mil reais da franquia. Enfim, mas é isso. Essa foi a minha experiência. Contratei o Zarp Conquista e vamos ver se vai dar certo, tá? Tô postando esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas do pessoal que tem curiosidade, tá pensando em contratar. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gostou? Se você quer que eu continue aí nessa playlist do Zarp Conquista, deixa o joinha aí, beleza? Que em breve pode vir mais vídeos. Tamo junto.